Gente, vem Lúcia e vem Palmeira. Fernanda está ali com a Alice. Ô, Graça, fecha a porta aí, por favor. Porque só tem uma funcionando hoje. Tá bom. Não. Não tranca a gente. Boa tarde a todos, bem-vindos. Então, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, da Loja Teosófica, Esteira do Norte, aqui no Recife, fazendo aquela nossa tradicional invocação. E para isso eu peço que procuremos ficar numa posição confortável, fechar os olhos, respirar profundamente, relaxar o corpo físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, está iniciada a palestra de hoje à tarde. Obrigada. Olha, gente, como eu sempre peço, quem quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, é só pedir a voz. Isso, tá certo? Eu prefiro esse estilo do que deixar para fazer só no final. Fazer ali na hora, que a pessoa estiver, né? Com aquela dúvida, tá bom? É como eu costumo fazer jus ao termo palestra, né? Porque palestrar é isso, é você estar, né, numa conversação com o outro, expondo e trocando ideias, tá bom? Então, esse tema de hoje é um tema, assim, riquíssimo. E eu tive que restringi-lo ao máximo, sabe? Para poder trazê-lo assim, nesses 40, 50 minutos que a gente vai ter aqui de apresentação. Então, eu começo assim, perguntando. Está ainda não. A teosofia pode conciliar os que defendem o determinismo com os que defendem o indeterminismo. Está aparecendo, gente, aí? Dá para ler, né? Pronto. Porque existem algumas correntes de pensamento filosófico que defendem que não existe o livre-arbítrio. E outros que defendem, dão plenos poderes, né, ao livre-arbítrio. Exatamente. Aí, para nascer, para morrer, para acontecer tudo o que vem pela frente. Isso. Aí, essa corrente chama-se determinismo, ou também, que a gente conhece até mais como fatalismo. Né? Então, fatalmente, determinadas coisas vão acontecer na vida da pessoa. Daquele, né? Aí eu vou ler para vocês. Isso, exatamente. É esse, o que chamam de determinismo ou fatalismo, né? Que diz que é o princípio segundo o qual tudo no universo, tudo, inclusive a vontade humana,
e está submetida às leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza. E o sentimento de liberdade é só uma ilusão que a gente tem. Então, a escolha e a ação humanas não são frutos do livre-arbítrio. Então, ele admite que são leis que traçam todo o destino da pessoa, inclusive o que você quer, o que você não quer, já está tudo lá determinado. E o livre-arbítrio, então, não existiria. Pois é, não existe culpa, né? É tudo já em resposta a essas leis que existem e as pessoas estão apenas cumprindo elas, né? Já o Então, não tinha mérito. Oi? Então, não tinha mérito para Tira a marcha. Um pouquinho, na hora de falar. Se é tudo determinado, não tem mérito. Não tem mérito, exatamente. Essa corrente se chama de fatalismo. E tem essa outra que admite o livre-arbítrio, que a gente pode chamar de indeterminismo, que é uma concepção filosófica segundo a qual a vontade é livre. E o livre-arbítrio a sessão foi... Oi. Eita, vem cá, Fernando. Dá. Pronto. Não, aqui. Vem cá. Ah, é só... Não, pode continuar, bota aqui. Ah, tá certo. Vai. Mas aí, infelizmente, acontecem essas coisas. Aí a gente vai estudar isso hoje aqui, entendeu? O indeterminismo, então, como eu disse, admite o livre-arbítrio e o determinismo não. Já no indeterminismo, que tudo está indeterminado, não existe fatalidade, ele admite o livre-arbítrio e com o ato que dele resulta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, não tem causas e não tem efeito, as coisas são como que fossem aleatórias. A gente, o que a gente faz hoje não tem nada a ver com o que a gente fez. Porque quando a gente estuda essas coisas do esoterismo, né, a gente pensa assim, então existe uma causa e esse princípio, né, de causa e efeito é hermético, é um dos princípios herméticos, né? É o que rege as leis aqui do nosso mundo imanente. Então, é um dos 7 princípios herméticos. O indeterminismo nem isso admite. Então, ele diz que não tem nada a ver com as causas antecedentes. No indeterminismo, a causalidade é não linear. Quando a gente estuda certas coisas, até mesmo dentro da física, né, de uma ciência oficial, bem determinada, exata, né? Então, existe uma causa e, para isso, bem efeito. Nem o indeterminismo não admite isso. Isso. Ela traz uma programação existencial, mas existem situações em que a gente pode fugir ou mudar ou se elevar a alguns efeitos, entendeu? Então, no indeterminismo, a causalidade é não linear e as causas podem estar desconectadas. O curso natural das coisas não se acha submetido a nenhuma lei, a nenhuma causalidade inteligível, quer se trate dos fatos naturais, quer se trate dos atos humanos. Então, são duas correntes assim, bem extremas, né? Uma que admite que tudo já está bem determinado e certo, e que você vem com a programação,
Só que, nesse caso do determinismo, essa programação é imutável, não tem como você fugir dele. Enquanto que no indeterminismo, admite o livre-arbítrio, mas tem uma causa precedente. A cada momento você está causando o que você bem queira, mas não vai sofrer os efeitos daquilo que você está desencadeando. Então, são coisas assim, bem extremas. Por exemplo, toda cascada acontece, tem alguma coisa a ver com reencarnação? Tem. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aí vamos, como eu disse aqui, eu até achei meio feio ter colocado isso, começando do começo. Então, boa tarde. Os reinos mineral, vegetal e animal são precursores do reino humano. Então, aqui, agora, a gente vai começar a ver a visão teosófica em relação ao livre-arbítrio, né? Tentando, assim, ver se dá para conciliar realmente o determinismo com o indeterminismo. Tá certo? Aí, quando a teosofia admite isso aqui, que o reino humano é uma consequência dos reinos mineral, vegetal e animal, então a gente já vê que existe uma causalidade aí, né? É um encadeamento. Então, no animal, o corpo mental ainda não está formado, de modo que o seu livre-arbítrio ele fica limitado apenas ao seu corpo sensível. Ele age em conformidade com as forças instintivas comandadas pela alma grupal. Acho que vocês já ouviram falar em alma grupal, não é isso? Então, todos os animais de uma determinada espécie, eles têm como que um bolsão, né? Onde todas as suas energias, todas as suas forças instintivas e astrais e mentais, né? Eles ficam agrupados de uma determinada forma, certo? Então, esse corpo mental, ele ainda não está bem formado no reino animal. Tem como fosse um protótipo, um embrião do que virá a ser, né? E a gente sabe que os animais, a maioria, principalmente os selvagens, eles agem pela força instintiva, o instinto de sobrevivência, de reprodução, de marcação territorial. Mas quando eles são bem tratados, alguns animais de sangue quente podem entrar no processo de individualização, que os levará a ingressar no reino dos homens com seu consequente desligamento da alma grupo. Estão entendendo direitinho? Está bem claro? Então, à medida que esses animais... E isso aí se dá principalmente através dos animais domésticos. Então, o animal na selva, ele está lá junto com os seus grupos, né? Os lobos na alcateia, cada um lá na sua turma, né? Mas, à medida que eles vão sendo cuidados e se aproximando do reino humano, eles vão assimilando, né? E imitando, e se ele for bem cuidado, de maneira amorosa, eles vão despertando nele aqueles desejos de se assemelhar ao seu dono. Aí... Olha aí. Os animais que fazem essa transição com mais frequência são os cães e os cavalos. Vocês já tinham ouvido falar? Já, né? O gato. Agora você pode perguntar assim, e os golfinhos, né? Que têm uma inteligência tão apurada? E os pássaros? Eles já fazem parte de outra linhagem. Quando eles se desenvolverem, e também vai chegar o momento deles saírem da parte animal, eles vão adentrar em outra linhagem, que é a dos anjos, dos devas. Entendeu? Que a gente pode ver isso depois, que o Romulo até pediu para eu fazer uma palestra sobre os elementais. Aí depois eu preparo uma sobre isso. Mas esses animais de sangue quente e que convivem com a gente dentro do nosso lar, eles são os que tendem a passar para o reino humano. Então, após a morte, quando julgados suficientemente amadurecidos, eles são levados para uma estação de transição para compatibilizar as suas energias com as da linhagem humana.
possibilitando assim a mudança. Então, é tudo uma questão de tempo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui meus 2 cachorrinhos, Gidu e Beré, né? Eles entendem tudo que eu falo, eles me atendem. Então, a gente tem aquela relação assim de amor, de cuidado, tudo. Mas quando é que vai haver a transição deles para o reino humano? Eu não sei, eu não posso afirmar. Porque quando a gente estuda a teosofia, a gente sabe que a coisa não se dá assim num pulo, não. É algo assim que vai gradativo, atendendo a determinados tempos e períodos que devem ser muito bem experienciados, para então essas almas, né, elas progredirem para uma fase mais adiantada. Então, no aprendizado de usar o seu livre-arbítrio, o ser humano ele passa por alguns estágios, né, conforme sua caminhada evolutiva. Então, tem essa primeira etapa aí, que é o que a gente chama de o homem primário, né? É o recém-chegado do reino animal. Eles entram com um corpo já formado, o mental, né? Que eles antes não tinham, era só um embrião. Então, esse mental concreto... Quando você chama de homem primário, seria o quê? Homem primário. Uma pessoa assim, bem incipiente, rústica, né? Que tem dificuldade em aprender certas coisas, de pensar de forma abstrata, de raciocinar. Isso estaria dentro de uma patologia do que Não. Mas quem sabe, né? Não venha a ter alguma relação, né, com isso. Então, esse mental concreto e nasce também com o embrião do mental superior, né? Porque até então ele só tinha o ego pessoal e ele já passa a ter, quando adentra, mesmo nesse homem primário aí, ele já adentra com o embrião do corpo mental superior, que faz parte da nossa tríade superior, que é o ego superior, o corpo causal, né? Então, ele conquistou mais uma etapa evolutiva e o direito de usar o livre-arbítrio. Ele está dotado de inteligência humana, mas se encontra ainda muito ligado à sua vida instintiva, né? E, consequentemente, ele ainda está pouco à vontade com as novas características de sua existência. Não aprendeu ainda a usar nem mesmo uma pequena parte de seu potencial, contentando-se, na maioria das vezes, em se deixar levar pela pressão dos instintos e pelas lideranças. Vocês, acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Que sejam assim, bem rude mesmo. Rude não em termos de grosseria, mas de como fosse um diamante bruto, né? Que ainda vai ser lapidado. Então, ele ainda tem muitas memórias atávicas, tem medo de perder as coisas que ele tem. Então, ele delimita bem o que é dele, o que é do outro, como um animalzinho que sai marcando o seu terreno, né? Assim, eu particularmente, tenho muito respeito pelos indígenas, não é? E pelo contrário, eles são indígenas. Muito. Eles reivindicam. Mas eles não são, não é porque é indígena que é primário, não. Não é? Sim. E essa categoria é discriminada. Uhum. E, no entanto, eu assisti um áudio, um vídeo, de uma indígena, como é que se diz? Ela pedindo que nós respeitássemos claro. a selva. Eles têm uma riqueza assim, de conhecimento. A terra é nossa, uhum. Não é? A terra é nossa. E não pode queimar das coisas. Exato, Então, quando a gente fala de homem primário, não necessariamente é o selvagem que mora na mata ou qualquer... Pode ser até uma pessoa aqui do nosso meio. É pelas características mentais que a gente vai percebendo, né? Esse comportamento da pessoa diante disso tudo. Aí, na segunda etapa, esse homem, né, ele começa a descobrir que existe alguma coisa além
do mundo físico detectado pelos 5 sentidos e tem condições de mudar algumas circunstâncias ligadas à sua vida ou à vida dos outros. Então, é uma fase de muita descoberta, mas como não dispõe de um bom cabedal de conhecimento ético, então ele pode se envolver em trabalhos de feitiçaria. E a gente vê como é comum ter pessoas aí que fazem trabalho, né? A primeira vez que eu viajei lá para o sul, no Rio de Janeiro mesmo, lá naquela floresta que tem, olha, a cada virada de pescoço assim que dava, era na Tijuca, assim, muito. Então, eles sabem que existem essas forças, né, e usam os poderes que vão adquirindo, mas que, como está dito aí, o conhecimento deles ético ainda é muito limitado. Então, o trabalho que eles fazem, em vez de ser para um bem maior, são trabalhos egoístas, para reivindicar, por exemplo, que fazer mal a outra pessoa ou para o marido voltar, coisas assim dessa natureza. Agora, nessa terceira etapa, ele tende a introduzir um sentido moral às suas ações. Ele organiza o conhecimento, funda instituições religiosas. Não só isso, instituições religiosas, instituições teológicas, instituições políticas, sindicais e tudo mais. Esse tem sido a fase em que a humanidade vem vivendo nesses últimos milênios. Então, sob o pretexto, em termos religiosos, de salvar a alma, eles imiscuem-se na vida dos outros, julgando e condenando, né? E com a presunção de que eles estão com a verdade, eles ignoram completamente a dimensão do crime que estão cometendo. Então, é aquele tipo de religião que faz proselitismo e consegue arrebanhar muita gente pelo medo, né? Porque, senão, você não fizer isso, assim, assado, vai para o inferno, vai ser castigado, vai acontecer isso e aquilo, aquelas coisas todas. Pastores, né? Com esse discurso, né? Infelizmente, não em todas, né? A gente percebe isso aí. Porque ainda existem meios primários ali. Exatamente. Mesmo sendo já nessa terceira etapa, mas ainda é o que predomina na nossa humanidade ultimamente, né? E já na quarta fase, o homem ele já se liberta da tutela das instituições, com suas pressões limitadoras do crescimento e descobre que a evolução é somente sua, né? De modo que passa a não permitir qualquer tipo de invasão ao seu livre-arbítrio e a respeitar o livre-arbítrio das demais pessoas. Sim. Essas pessoas vão ver, mas essas mentes primárias, elas têm livre-arbítrio? Tem. Ela já tem condições de gerenciar a sua vida de uma forma mais ampla do que o animal. Porque o animal, ele é daquele tipo, bateu e vem depois uma reação, entendeu? Tipo ato reflexo, né? Bateu, levou. Você toca na panela quente e você não vai pensar. Eu vou tirar, senão vai formar uma bolha. Tocou, os animais, quando são guiados única e exclusivamente pelo instinto, é assim, né? Quando eu passei o meio com o Beré e Gidu, Beré tranquila, mas Gidu, olha, as pessoas atravessam a rua quando vê Gidu. Porque quando vem com os cachorros dele, sabe? Porque Gidu não é castrado, então ele tem o maior ciúme de Beré. Quem tiver seus cachorros, que atravesse, entendeu? Ele não admite, ele não permite de jeito nenhum. Aí quem já conhece já sabe. Aí lá vem Gidu, atravessa para o outro lado. Então é assim, eles, nessa fase humana, ele já é capaz de gerenciar essas forças instintivas de uma maneira mais ampla. Tem raciocínio.
E com, assim, os processos e a convivência com outras pessoas mais evoluídas, ele vai aprendendo e vai dominando, né, os seus instintos. Então, essa quarta fase aqui, esses indivíduos pertencem a uma minoria. No nosso globo terrestre, as pessoas que já estão, assim, libertas dessas tutelas de instituições e de religiões, constituem uma minoria, né? Então, a humanidade ainda está na terceira, né? É o quê? A humanidade ainda está na terceira. Na terceira, a maioria está na terceira, né? Então, esses indivíduos pertencem à sua parcela de contribuição na formação do pensamento coletivo, ou na egrégora coletiva, e na construção da energia da aura terrestre é pequena, ainda é pequena. Mas eles, com seus conhecimentos, são responsáveis por uma parcela considerável do relativo equilíbrio do planeta. Então, vocês viram que logo no início eu falei do determinismo e do indeterminismo, e que os dois são extremos, né? Agora, imagine aqui a minha figura e cada um de nós, como se fosse uma balança. Então, o que é que está no centro? Não é a nossa mente, o nosso, né, pensar, o nosso raciocínio, discernimento e também o nosso coração. E aqui os nossos braços seriam os pratos da balança. Então, você tem que manter um equilíbrio para não a coisa entornar, como se diz, né? Então, esses seres, mesmo sendo minoria, com a força e o conhecimento deles, eles são capazes de manter esse equilíbrio. A gente está aqui tudo sentadinha, parece que está tudo parado, né? Mas se a gente observar um sismógrafo, a Terra está assim, ó, o tempo todinho, é aquele riscadinho, né? De vez em quando tem um terremoto aqui, outro lá, mas depois volta tudo ao normal, as coisas se acomodam, né? E tudo volta assim. Existe essa harmonia, sabe? No mundo, na vida, no universo. E no nosso ser também. Porque quando a gente se desequilibra, aí tem consequências, né? Então, vamos falar um pouquinho da prática objetiva de lidar com a liberdade alheia. Né? Então, em relação à educação dos filhos. Então, a criança, quando ela nasce, ela não tem livre-arbítrio. Né? Ela é uma pessoa totalmente dependente da mãe, né? Do pai, principalmente pela questão de dependência física, das suas necessidades e das suas necessidades físicas, das suas necessidades afetivas. Mas, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo uma determinada independência e a mãe e o pai, então, vão liberando um pouquinho mais e eles chegam a pensar, quando chega na adolescência, por exemplo, ou quando chega na adolescência, por exemplo, eles chegam a pensar que já sabem de tudo. E criticam muito o pai e a mãe e querem criar asas, né? Antes até de saber andar com firmeza. Então, isso aí são momentos. Nossos filhos não são nossos filhos. Não são, mas no início da vida, com saudade de si mesma. Mas acontece que esses primeiros anos da infância, principalmente, é onde vai iniciar o processo educativo, né? Não só de socialização, mas de edificação de um caráter, né? Mais evoluído. E também, principalmente nos primeiros anos, a questão da integridade. Integridade. Se a gente não cuidar da criancinha, cai, bota o dedo na tomada, pula da janela e por aí vai. A outra questão que a gente pode também conversar aqui um pouquinho é a relação conjugal. Então, o homem e a mulher se apaixonam, casam-se, mas depois, infelizmente, como eles não têm uma base, aquela vontade mesmo de levar adiante a construção de uma família, aí o que acontece? Cada um começa a dirigir o olhar para fora, para outras coisas, e vai havendo a fragmentação da família, a dissociação. Então, o homem ou a mulher perde o interesse e eles querem, então, se afastar.
E é tão comum, como eu já falei agora há pouco, as pessoas procurarem os serviços de profissionais de magia, né? Para trazer o marido de volta, né? Para trazer a esposa. Os homens não buscam tanto esse tipo de serviço, porque eles tentam resolver tudo na violência, né? Na força, obrigar a mulher a ficar com ele. E a gente, hoje em dia, a gente é testemunha, né, de como isso é tão comum, né? A mulher apanhar, até ser morta mesmo, né? Outra questão é também em relação à ajuda ao próximo. É um ponto assim, quanto mais a gente vai aprendendo certas coisas, a gente vai vendo que a gente não deve se meter muito, não, na vida das pessoas, principalmente quando são adultas. Quando são crianças, não. Adolescente é que a gente tem que falar mesmo, mas quando se trata de um adulto e que tem condições de receber as instruções, de ser indicado o melhor caminho, então chega aquele momento que você vê que está se imiscuindo na vida da pessoa, né? Quando a pessoa mesmo pode, se ela quiser, sair de determinadas situações. Então, esse limite de você ajudar ou não, às vezes fica difícil de você compreender, né? Porque a mulher, por exemplo, ela tem essa característica, né? Devido ao instinto maternal, está querendo ajudar muita gente. E tem gente, às vezes, que não quer receber ajuda, né? Não, chega para lá. As instituições religiosas, como a gente já falou, né? É nada de obrigar ninguém ou querer convencer as pessoas a entrarem numa determinada religião, numa determinada ordem, por causa do medo, né? Por causa do pecado, porque a pessoa vai, depois da morte, ir para uma determinada região, em certas circunstâncias, né? E pelas instituições sociais. Que instituições sociais são essas? São as culturais, são as instituições políticas, são instituições teológicas, filosóficas também, porque tem gente que, quando vai aprender filosofia, só vê o pensamento de um determinado filósofo e se apega àquilo ali, né? Infelizmente, o apego ele se dá não só em relação às coisas, mas em relação às ideias também. A pessoa fica limitada pela a mente fechada e se nega a ver o que é que tem além disso aí. E não aceita. Não. Então, aqui no mundo físico, de respeito à liberdade do outro, é tão comum que nem nos apercebemos do que acontece, de modo que só podemos avaliar a extensão do problema quando se estuda, medita-se, ou mesmo quando entra-se em contato com o mundo espiritual alto e se observa o pleno respeito que todos têm pelo livre-arbítrio alheio. Né? Nesse livro que eu consultei, tem até a questão de um exemplo que ele citou de uma pessoa que era alcoólatra, né? E a família, o tempo todinho, insistindo para ele deixar, levando isso, comprando remédio, pagando psicólogos, tomando drogas, né, psiquiátricas e levando paciente espírita e tudo mais. Mas tem uma frase que estava lá escrita assim: quando a pessoa não quer, nem Deus consegue ajudar. Nem Deus. A primeira coisa para você receber ajuda do alto é você querer. Você quer? Conscientizar. Oi? Se conscientizar. Exatamente. Porque eu estava até pensando assim, vamos pensar em duas drogas que são legalizadas, né? O fumo e o álcool, né? O fumo você prejudica você. E o álcool você prejudica você, prejudica a sua família. Você não vai produzir no trabalho. Lá vem o trânsito e tantas coisas por aí mais, né? Eu já trabalhei no Centro Voluntário do ar, sabe? E eu era responsável pelos adolescentes. Então, a menina disse: olha, meu pai tentou de tudo, foi para o médico, psiquiatra, e só melhorou quando entrou no ar, quando fez parte do ar. Porque, por exemplo, Palmira conta a história dela.
e aí eu fico mais à vontade para a minha. Sim. E assim, sucessivamente. Então, à medida que você se liberta, você vai mudar. E dentro do AA você encontra pessoas que já estão há X dias, ou há X meses, ou há X anos sem usar, não é? Aí dá um encorajamento, uma motivação, não é? Mas aí a gente vê que o livre-arbítrio, a liberdade, tem muito a ver com responsabilidade. Não tem como dissociar liberdade de responsabilidade. Porque o ser humano ele não tem apenas uma existência terrestre a percorrer, né? A gente aprende aqui e tem a ver com essa questão que o Rômulo já levantou da reencarnação, né? Então, suprida a princípio pelos instintos, a existência humana, à medida que o homem vai se desenvolvendo, os instintos vão desaparecendo pouco a pouco, né? O homem vai dominando para dar lugar à razão, à mente, ao raciocínio. Diz que a pessoa quando morre vai para o céu e vai para o céu com o inferno. As outras religiões dizem que reencarna o espírito de novo, o que a Igreja Católica é um dogma da Igreja Católica, né? E antes, eu me lembro bem de Ricardo Lindman dizendo... não só isso, não só isso. Tem um fundamento também. Tem um fundamento, né? A gente que estuda... Não, essa questão da reencarnação, ela foi removida dos escritos católicos no dia 5 de maio de 1554, se não me engano. Foi Ricardo Lindman, né? Eu tomei conhecimento disso. Quer dizer, 1500 anos depois de Cristo, então eles estabeleceram esse dogma, né? De que não existe a reencarnação. Mas quando a gente estuda aqui o homem e seus corpos, eu compreendo perfeitamente porque a religião católica afirma isso. Primeiro, a gente não aprende que tem a tríade superior e o quaternário da forma. Então, o que não reencarna é exatamente esse quaternário da forma. O que não reencarna é o quaternário da forma. Então, você não vai ter mais esse corpo, vai ser outra estrutura, vai ter outra forma, vai ter outro nome, vai ter outro cérebro. Você não vai ter mais essa personalidade, porque essa personalidade está em dependência direta com essas estruturas físicas. Não, tem um período lá. Não é assim, imediato, não. Existem exceções para tudo, né? Tem situações que a pessoa reencarna logo, mas no grosso, seguindo aquela fórmula, é assim, tem uma minoria, tem a maioria que passa um tempo lá no plano espiritual sutil para depois voltar. Tu queria falar, Sérgio? Se não me engano, a reencarnação são 200 anos. Isso aí. Não, varia muito. Varia. Pelo menos, assim, em termos gerais. Mas eu queria, assim, que vocês entendessem também que quando a Igreja Católica diz que nunca mais Lúcia vai nascer, nem Célia, Bernadette, mais nunca. Porque é o nosso quaternário da forma. Ele não vai passar adiante, não. Vai ficar só o que tem lá no ego superior, ou no corpo causal, que depois de um período lá no Devachan, então ele volta para uma nova vida. Mas aquela pessoa enquanto nós, não mais. Não existe mais. Mas os seres iluminados como Jesus, Buda, esses aí não reencarnam mais nunca, né? Tem alguns que reencarnam porque querem, né? Eles abrem mão de seguir lá para o Nirvana, né? Para planos mais elevados, para continuar aqui na Terra e ajudarem a humanidade. Só se eles quiserem. Só se quiserem, exatamente. Aí eles são obrigados mais a reencarnar. Não. Tem um limite. Entendeu? Só se for a vontade dele. Exatamente. Isso. Muito bem.
Então, a nossa liberdade ela é muito limitada nessas primeiras etapas e em todo o período primário de nossa educação. Então, a liberdade, mas a liberdade ela é sempre suficiente em cada fase da sua vida. A liberdade que a gente recebe, ela é suficiente para permitir à alma escapar das forças opressivas e quebrar um ciclo vicioso crônico. Então, por exemplo, eu me lembrei de uma amiga minha agora. Ela nasceu, eu sou do interior, né? Então, essa minha amiga, que é amiga até hoje, desde a série A. A série A, antigamente, é alfabetização, né? Então, desde quando eu fui alfabetizada, a gente continuou estudando. Só no último ano, infelizmente, ela levou pau. E eu me formei um ano antes dela, mas a gente continuou amiga, né? Até hoje. Essa minha amiga, ela nasceu numa área lá de Limoeiro, que a gente chama na beira da linha. A beira da linha, que linha é essa? É a linha do trem. Então, a casa dela estava aqui, era uma casinha ao lado da outra, tudo pequenininha, às vezes de chão batido mesmo. E aí, adiantezinho, a linha do trem, né? Aí a Maria Fumaça passava por ali, em determinados horários, entendeu? Então, essas pessoas que nasciam na beira da linha, na beira da linha, né? Na beira da linha, eram pessoas assim de condições sociais e econômicas muito precárias. E ela nasceu, era a mãe dela solteira, foi criada assim na pobreza mesmo, mas ela evoluiu, enquanto que os irmãos e irmãs dela permaneceram num status quo, e ela se formou, deixa eu ver, em relações públicas, em secretariado e depois em direito. 3 cursos superior essa criatura tem. Então, você veja, a liberdade é dada para que, se a pessoa quiser, ela sair desse ciclo vicioso crônico. Mas, eu não sou muito de acordo com essa teoria aí. Veja, tem pessoas, meu pai e minha mãe, pedindo uma sua amiga, ela tudo saiu. E os outros continuaram. Isso. Por quê? Tem uma história todinha pregressa dela, né? Na memória. Então, tem muita coisa, tem muita coisa. Mas os outros, nem vendo o exemplo dela, quiseram imitá-la, né? Entendeu? Então, a liberdade e a responsabilidade, elas são correspondentes no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Então, quanto mais responsável a pessoa, mais livre ele é, mais domínio ele tem de certas coisas, das suas vidas, ele vai poder gerenciar, desde as suas forças físicas, instintivas, até as questões morais e éticas, né? Ele vai procurar sempre seguir um plano mais alto, mais desenvolvido. Então, essa responsabilidade, ele não seria apenas uma máquina cega, um joguete das forças ambientais. Porque tem gente que é assim, viveu naquele ambiente oprimido e se acomoda naquilo ali, enquanto que outros querem, né, sair. A responsabilidade, então, ela é estabelecida pela ação de consciência que nos aprova ou nos condena segundo a natureza de nossos atos. Então, para todo espírito, por menos evoluído que seja, isso aqui é bom deixar bem claro, a lei do dever, ela brilha como se fosse um farol em meio à neblina das paixões e interesses egoísticos, né? Quando você tem um remorso, isso aí é uma prova evidente de que mais ainda do que todos os argumentos filosóficos. Quantas vezes a gente sente remorso por alguma coisa que a gente fez, às vezes até por uma coisa que a gente só falou, e mais ainda, é uma coisa que você está sentindo e você não sabe que não é devido àquilo. Então, quando você sente o remorso é como se fosse um sinal de que aquilo que você está fazendo não é o melhor que você poderia fazer.
Então, a consciência, ela justamente ela se situa no meio do influxo de forças contrárias, né? A vontade, ela pode escolher, assim o fazendo, ela determina-se livremente. Então, a pessoa tem que ter consciência, tem que ter a vontade, né? Com V maiúsculo mesmo, para ela se determinar, para ela escolher o que é que ela quer naquele momento. E tem a razão nos permite ver além do momento presente e avaliar o resultado positivo, negativo ou indiferente de nossas ações. Eu até tinha visto lá no Google, né, uma imagem onde tinha um homem diante de várias portas, né? Eu tinha até colocado como no início da palestra isso, para ilustrar o início da palestra. Mas depois eu não estava achando adequado. Porque quando a gente se vê diante de determinados impasses da vida, que a gente tem algumas opções, nós somos capazes de, pela razão, a gente antever quais são os resultados que aquela ação que eu fizer nessa direção vai ter, quais são as consequências se eu fizer isso outro, e aquele outro caminho, e assim por diante. Não são portas fechadas, não. São portas abertas. Tem umas que a gente só vê uma brechinha assim, mas dá para ver alguma coisa. Tem outras que dá para ver logo um resultado imediato. Ah, se eu fizer isso, vou me afastar de fulano, de Beltrano. Se eu fizer isso, eu vou conseguir uma coisa muito melhor, não agora, mas posteriormente. Então, é a razão que faz com que a gente tome as melhores escolhas possíveis. Junto com o discernimento ele é usado na hora em que você, depois de avaliar as situações, você faz a sua escolha. Então, a liberdade, ela congrega essas três coisas: consciência, vontade e razão. E é pela vontade, essa última, que se determina desprezando certos motivos e escolhendo outros que lhe parecem mais apropriados. A liberdade, porque a escolha ela não é automática. Você não está agindo feito reação. Não é mais reação, é bateu, levou, não. É você pensar no que vai fazer em cima de determinadas questões. Ela implica uma ação ou atitude que nos priva de uma satisfação imediata em função de um benefício posterior e muitas vezes dá preferência a um valor, ao invés de coisas físicas mesmo, materiais ou emocionais. Então, o conjunto do universo, o universo como um todo, em evolução, ele tem um destino. A teosofia defende essa ideia. Tem um destino, tem um programa que é certo e provavelmente previsível pelos grandes seres, né? Os mestres, os Dian-Chorães, né? Mas os processos individualmente considerados sob a égide do indeterminismo quântico de um lado e da liberdade individual da vontade consciente de outro não são. É por isso que, quando a gente estuda esse esquemazinho aqui das cadeias planetárias, a gente vê que, por exemplo, no momento nós estamos aqui, nesse globo mais inferior. Essa é a cadeia terrestre. Então, a cadeia terrestre, anteriormente, tinha a cadeia lunar. Aqui, nós estamos aqui nessa cadeia e estamos ocupando o globo D. E nesse globo D, nós já chegamos no fundo do poço e já damos um impulsozinho para cima, porque nós estamos na quinta raça. Isso a humanidade como um todo. A humanidade como um todo. Nós estamos na quinta raça, são 7, então só faltam 2 raças. A gente já está bem adiantado, sim. Embora, é claro, que o tempo... parece que é a quarta raça, da quinta, a quarta sub-raça da quinta raça. Então, nós já passamos desse ponto de inflexão, já nos elevamos. É como se você tivesse chegado lá no fundo da piscina, tocado e desse um impulsozinho para cima. Então, a tendência é ir melhorando. Agora, é claro que tudo é uma questão de tempo. As coisas não se desenvolvem assim, né? No passe mágica, numa vida, muito pelo contrário.
Esse Manvantara é um período longuíssimo e cada fase aí tem são 7 rondas, 7 períodos mundiais, 7 raças, 7 sub-raças e por aí vai. Sempre o número 7. Sempre a natureza 7. Porque, assim, em essência, o universo ele é uno. Em evolução, ele é trino. Tem a evolução física, intelectual e a evolução monádica. E em manifestação, ele é 7. Então, tudo é 7. Então, nós estamos aqui na quinta raça, e a quinta raça tem 7 subdivisões dentro dela, e assim é o infinito. Então, esse esquema, sua conexão está instável. Está instável aqui, Fernanda. Vamos adiante, porque ainda tem um bocadinho de coisa. Então, a gente viu a questão da liberdade com a responsabilidade. E tem a questão também do karma e do livre-arbítrio, né? Então, tudo que acontece na nossa vida é causado por nós mesmos. Não é por A, por B, por C, por uma entidade, um ser aí escurinho, negro, das trevas. Não tem nada a ver com isso, não. Das sombras, né? E seus deuses que estão castigando a pessoa. Não existe isso, não. Dentro da teosofia não existe isso. Tudo é causado por nós. Então, sem livre-arbítrio, estaríamos causando o que bem quiséssemos, sem sofrer a retribuição devida de qualquer coisa que tenhamos feito. Seria muito bom, né? A gente fazer... Se a gente ficasse fazendo as coisas e não recebêssemos a retribuição devida, tanto positiva como negativa, que mérito ia haver, né? Aí a Helena diz aqui, cada homem recebe tudo que lhe é devido. É claro que ele será obrigado a reparar todos os sofrimentos que causou, assim como colherá em alegria e felicidade os frutos do bem que ajudou a produzir. Então... Mas isso falando nessa vida ou em outra? É a todo momento. Não existe essa questão de separar a vida de lado, vida de cá, não. Às vezes depende do karma. Tem coisa que a gente paga imediatamente. Tem o karma instantâneo, tem o karma pessoal, tem o karma familiar, tem o karma nacional, tem o karma mundial, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, está tudo interligado. Isso. E tudo está muito bem dosado. Porque então, eles estão misturados, né? Ele está tudo interligado, está interligado. Quando a gente fez aquela palestra, né, de O Homem e Seus Corpos, então a gente não aprende que a gente não tem só o corpo físico, tem esses outros veículos de manifestação da consciência. Então, quando a gente começa a estudar e meditar sobre isso, fazer uma retrospectiva assim, da nossa vida pessoal, é como se a gente fosse, quando pega uma cebola, ela não tem várias camadas? Não chega um momento que a gente começa a chorar quando está descascando a cebola? Na vida da gente também. Tem hora que a gente, com a consciência que nós temos hoje, diz, puxa, naquela época, se eu soubesse isso, eu teria agido de outra maneira. Eu teria me esforçado mais, eu teria estudado mais, eu teria feito assim, assim, assado. Eu admiro tanto essas pessoas que às vezes perguntam para elas, você faria alguma coisa diferente? Não, eu não faria nada diferente, eu faria tudo do mesmo jeito. Eu chego e fico assim, de queijo caído, sabe? Porque eu acho que no momento que a gente está se desenvolvendo, evoluindo e adquirindo mais conhecimento, a gente vai se dando conta. Não é que a gente vai ficar se culpando, a gente pode até chorar por certas coisas que a gente fez, se arrepender, ter esse remorso que foi dito aqui. Mas, com a consciência que a gente tinha lá naquela época, provavelmente, se a gente não agiu por má fé, se a gente agiu por ignorância, foi o melhor que a gente pode fazer. Mas, de qualquer forma, o resultado... Porque é físico isso, gente. Eu estou aqui empurrando minha irmã, o ar está se deslocando aí em direção a vocês.
Eu posso também mentalizar energias aqui, entrando pelo meu corona chakra, saindo e espalhando aqui pelo ambiente, tudinho. Também é uma coisa energética. Tudo é energia. Então, tem a energia mecânica, né? Quando a gente joga uma bolinha, ela volta uma corda, a gente sacode, mas tem os outros planos também com suas correspondências. Aí, como a gente faz, por exemplo, quando a gente descobre as causas de determinadas coisas, a gente não evita se a coisa for ruim para a gente, em relação à doença. Então, você descobre que você tem úlcera gástrica, né? Você vai continuar bebendo café todo dia, toda hora? Mas você tem úlcera, uma gastrite, uma gastrite. Olha aí. Olha o discernimento, cadê? Então, tem que tratar, né? Então, em relação à doença, você sabe, os médicos, quando fazem um exame, uma anamnese do paciente, então, ele, quando descobre qual é a sua doença, ele diz, olha, essas causas, provavelmente foram essas razões que desencadearam esse processo em você. Aí você vai continuar fazendo as mesmas coisas ou você vai mudar? Tem que mudar, né? Senão, a tendência é a doença ir se agravando, né? Em relação também como evitar acidentes no trânsito, hoje em dia já é lei. Então, se você beber, ingerir bebida alcoólica, você não pode dirigir, né? Faz teste do bafômetro. No dia desse eu fui pega no teste do bafômetro, no dia dos pais. Eu fiquei nervosa assim, mas eu, claro, né, que não bebo. Não. Aí fiz o teste do bafômetro, aí é que eles entregam a carteira, né? Aí saí. Aí foi boa pela experiência, né? Então, você dirigir em alta velocidade. Então, tudo tem uma causa. Então, a gente tem que aprender a prevenir e evitar acidentes na nossa vida, não só nesse campo que eu estou ilustrando aqui como exemplo, né? Como evitar conflitos organizacionais, né? Quando você trabalha numa empresa, se você está cumprindo suas obrigações de maneira adequada, de acordo com os critérios que são estabelecidas, regras ali. Então, se você está fazendo tudo em conformidade, você vai produzir mais. Mas se você escapa das suas obrigações, começa, então, a haver desavenças, né? Então, cumpra as suas obrigações para poder usufruir melhor, né, do que vem a seguir, receber uma promoção, um bônus, né? Como economizar dinheiro, alimento, energia, tempo. Então, a gente tem que buscar essas coisas. E como aprender a aprender. Então, essas profissões aqui que eu ilustrei, mas eu acho que em todas elas, tem a do médico, a do engenheiro, dos administradores, dos professores, a gente vai encontrando as causas de determinadas situações e procurando corrigi-las ou, se forem boas, aperfeiçoá-las mais ainda. Pronto. E aqui há sempre lugar para a livre vontade do homem. Helena Blavatsky, ela diz assim, não há coisa mais valiosa para um indivíduo do que ter um ideal elevado, com o qual continuamente ele sonha, ele modela seus pensamentos, seus sentimentos e estrutura da melhor maneira possível toda a sua vida. Essa frasezinha está lá no ocultismo prático, né? Enquanto a gente não chegar nessa fase mais alta, a gente ter esse cuidado com a nossa própria... cuidar da sua vida, como Lázaro me presenteou naquele dia com aquela frase, né? Cuidar da própria vida. A gente cuidando bem da nossa vida, a gente vai melhorar nossas relações familiares e sociais e tudo mais. Então, você ter esse ideal elevado, né? Buscar, então, continuamente alcançá-lo. E isso só pode ser obtido pela evolução e pela preparação constante. Quem acha que já está no topo, que é o bambambam, pode ficar certo que, às vezes, ele está lá embaixo, nos degraus mais inferiores, né? Você alcança a libertação física pelo domínio dos seus apetites. Então, quando você doma esse corpo, que a gente pode dizer assim, o touro, né?
Quando você monta no touro e você conduz o touro, então você alcança a sua libertação. Em vez de estar sendo vítima dos seus desejos, dos seus apetites. Você alcança a libertação intelectual pela conquista da verdade. Então, estudar, meditar, aprender, discutir com outras pessoas, mas não discutir para aregar, mas discutir para trazer novas ideias, né? E aprender cada vez mais. E tem a libertação moral, que é pela realização da virtude. Então, a prática da virtude, do conhecimento ético, é que nos liberta mesmo de tudo. Então, aí eu trouxe aqui também um pouquinho de física quântica. Está tão na moda isso, né? Eu já estou abusada até, mas, na realidade, existe tudo, assim, uma coincidência com os ensinamentos teosóficos, esotéricos, de modo geral. Porque a gente não aprende que a gente não é só esse corpo físico, nós estamos ocupando também outros planos de manifestação. E, simultaneamente, nós estamos aqui fisicamente, nós estamos aqui emocionalmente, mentalmente, intuitivamente, que o nosso átomo está lá, irradiando a luz para todos, né? Então, às vezes, isso que a física quântica diz, que a gente ocupa todas as camadas do universo simultaneamente, pode parecer algo assim meio desarrazoado, né? Eu disse, oxe, que loucura é essa? Mas quando a gente estuda, a gente vai entendendo essas coisas, né? Aí você pode, de repente, até chegar a fazer como Alice do País das Maravilhas, né? Aí Alice chega e diz, como é que eu vou saber o que é sonho e realidade? Um sonho, ela chega a afirmar isso, um sonho não é realidade, né? Aí o chapeleiro, né? Mágico, maluco, ele diz assim, quem pode dizer qual é qual? Quem é que tem condições de dizer que isso aqui também não é um sonho? O que é real? Né? O que é verdadeiro? Mas aí, quando a gente estuda a teosofia, a gente vê que o homem desperto, ou o chamado adepto, ele sabe fazer muito bem essa distinção. Ele sabe o que é real do que é o ilusório. E esses estudos que a gente regularmente faz aqui, eu acho que tem esse objetivo, de fazer a gente se dar conta de que a gente tem que aprender a fazer essa distinção entre o que é real e ilusório. E mesmo assim, se tratando de um sonho, às vezes a gente não tem um sonho que é tão real que parece, quando a gente acorda, é que a gente se dá conta, né? Que foi um sonho, que não era real. Aí, quem sabe isso aqui que a gente está vivendo aqui é um sonho de um outro eu que está por aí. Né? Então, essas questões, assim, elas são completamente... É porque tudo é um, né? Mas a gente pode considerar assim, como se fossem, como ele colocou aqui, camadas de o mesmo universo em diferentes camadas, ou universos relativos ou universos paralelos. Então, Deus, no mundo imanente, eu estou considerando Deus aqui, esse mundo imanente, ele só conhece o princípio e o fim de sua criação, mas não o meio pelo qual o fim é atingido. Então, é ele que deu origem, ele sabe como aquilo tudo veio à existência, né? A esse universo fenomenal. E ele sabe qual vai ser o destino. Agora, a peleja ali no meio campo, quem vai decidir é cada um de nós. Cada um através das suas escolhas. Inclusive, os druidas, eu li certa vez, eles dizem que na trindade, na tríade superior, o que está no ápice é Deus. Depois vem a luz e a liberdade. Então, essa tríade superior é quem comanda, vamos dizer assim, ou superintende toda a existência. E essa liberdade predomina aqui a cada momento de nossas vidas. Porque se Deus, estando na eternidade, sendo infinito, ele possui o conhecimento prévio. Ele possui o conhecimento prévio de todos os atos possíveis do homem.
ele não é onisciente, de modo que tudo que acontece não é surpresa para ele. Agora, embora não soubesse exatamente qual das suas ações seria escolhida, essas escolhas já estão como hipóteses válidas na mente cósmica, que conhece todas as possibilidades. Então, todas as possibilidades no campo da física quântica já existem ali. É o que eles chamam de está tudo ali. Mas você, cada um de nós, não importa se é um homem primário, se é um homem evoluído, cada um vai compor ali a sua própria historinha. Se Deus, aí para tirar aquela pulga da orelha, se Deus conhecesse previamente qual seria exatamente todas as escolhas humanas, então a criação seria uma reprodução e não teria sentido algum. Então, seria a ação sem enriquecimento qualitativo, né? Sem acréscimos fundamentais, que não justificaria a sofrida ascensão da vida, a autoconsciência e a consciência da divindade. É como se fosse assim, nós, no mundo mais alto, somos como criaturas puras, mas incipientes. Incipientes, a gente precisa experienciar a vida para a gente, a partir daí, tecer as nossas próprias realidades, né? A liberdade, ela tem como corolário que a mente, o pensamento e a consciência da criatura não são totalmente penetrados pela mente divina. Ela é onisciente em relação a todas as infinitas possibilidades de escolha que cada um faz. Mas exatamente o que cada um vai fazer, não. Ela não sabe qual possibilidade passará a ser conteúdo de alguma determinada consciência e ingressará no tempo e espaço, passando de potência a átomo, a existência. Então, a gente pode fazer uma analogia da roda cósmica, né? Ou da roda de Samsara, com um CD-ROM. Um CD. Quando você pega o CD, você vê o CD, mas você não vê o que tem ali no CD. Você, para entender o que é que tem ali, você tem que ter um aparelho, né? E você tem que usar um raio laser. Antigamente era uma agulha para tocar a música. Hoje em dia é só a incisão de um ponto de luz laser, mas tem que ter o movimento. Então, vai se movendo e aquilo ali vai sendo feita a leitura e tudo o que tem naquele disco que a gente está vendo, mas não consegue perceber o que tem ali, aí então vai sendo revelado. Então, o universo ele está esperando qual caminho você vai tomar. O que está escolhendo dessa vez? E quando o jogo termina, se perder, empatar ou ganhar, o universo perguntará: quer jogar novamente? É isso que acontece com a gente. Fazendo uma analogia aqui, acho que Rômulo é bem específico nessa área de videogame, né? Quando tem um videogame, você compra um videogame, você é um personagem e você tem que alcançar determinado objetivo. Então, todos os passos do seu joystick que você mexe ali, aquelas figurinhas, elas vão se mexendo exatamente para o ponto onde você está dirigindo. Então, você aponta para cá, ela se desloca, ela vai para lá, ela sobe, ela pula, ela corre, faz looping e tudo mais, até alcançar aquele objetivo. Muitas vezes, o que acontece? Você é atacado, tem os inimigos, tem obstáculos, e tem também, infelizmente, um momento que é game over. Você perdeu. A sua vida terminou e você não chegou no seu objetivo. Aí ele pergunta, quer jogar de novo? Você não chegou ao seu objetivo nessa vida. Vamos lá, está disposto? E assim vai. Nada, não. Aí aqui tem esse desenho, eu achei muito bom, porque se assemelha com o que isso aqui? Não parece um olho? Não é? Não parece um olho. Isso aqui é um circuito de computador. Então, vocês veem todo esse trajetinho de luz aí, é como se fosse o caminho de cada um de nós. E percebam que todos eles vão desembocar
nesse ponto central, né? Então, esses caminhos são vários, mas depois chega um momento em que existe uma transição de um caminho de vários pontos para um caminho onde vai havendo restringimento. É como se vários ramos de água ou afluentes fossem se unindo a um rio maior para depois ele desembocar no oceano. E eu gosto da imagem do olho porque me lembra o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, que é um simbolismo assim fantástico. Então, quando você está prestes a fumar um cigarro, um baseado, está disposto a estudar para um teste, uma prova, visitar um doente, ajudar um amigo, cometer um delito, a gente não vive nessa vida assim, né? Qualquer coisa. Aí ele diz aqui, não importa se é escolha de pequena ou de grande importância. Só há uma questão a considerar. Esse é quem você realmente está querendo ser? E o que é que você está querendo ser agora? Porque muitas vezes, principalmente quando nós somos primários ou estamos na nossa infância, a maioria das coisas que a gente faz é em resposta à expectativa de outras pessoas, né? Eu conheci pessoas que deixaram de fazer um curso, né, para fazer outro, porque era uma tradição na família, todo mundo se formar numa determinada profissão. E a pessoa não tinha na natureza dele nada a ver com aquilo. Então, ele começa a fazer aquele estudo e depois abandona e parte para outra, né, sem ter o apoio da família, até sem isso, né? Então, o que é que você está querendo ser? Mas aí tem uma questão bem importante, sabe? Tudo é uma consequência e a consequência é o que você é. O que é que você está se tornando? Você está definindo o seu eu nestes momentos, né? Então, a física quântica, ela afirma cada construção de universo individual contém igualmente um número indefinido de outros universos, com todas as variações e todas as infinitas possibilidades, como já foi falado aqui, né? Então, cada universo individual forma todos os outros e cada universo está conectado com cada um dos outros e com todos os outros ao mesmo tempo. E eu achei interessante essa expressão que ele usou aqui, universo individual. Me lembra aquele ditado popular, cada cabeça um mundo. Então, mesmo você nascendo numa família, os mesmos pais, recebendo a mesma educação, cada um tem a sua história pregressa e vai lhe conduzir numa direção ou outra. Então, cada um vai ter o seu mundo, cada um vai ter o seu universo. Às vezes, um se desloca para um lugar, outro permanece, outro assume determinadas funções. Então, essas conexões entre os universos individuais e a configuração de todas as realidades, ele constitui um processo contínuo. É eterno, isso é eterno. Mas aí, novamente, eu trago Alice, né? E Alice, quando se encontra com o gato risonho, ela pergunta assim, você pode me ajudar? Aí o gato diz, sim, pois não. Aí Alice, para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta, para onde é que você quer ir? Eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato diz, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Porque na figurinha anterior, a Alice está numa situação onde tem vários caminhos, sabe? E inúmeras placas, né? Só setas, aliás, não tinha indicando o que onde a pessoa ia chegar, só setas indicando. E ela ficou tão confusa quando olhou assim para a árvore, viu o gatinho lá em cima, perguntou se podia ajudar, e ele deu essa resposta aí, brilhante, né? Ela disse, eu estou perdida, eu não sei. Ela queria saber, essa placa que está indicando, vai bater aonde? Aí ele quis saber se ia ser interessante para ela chegar lá ou não. Aí ela disse, eu não sei, eu estou perdida. Então, pouco importa, né? Para onde você vai. Por isso que, dentro dessas infinitas possibilidades que a física quântica ensina, aí eu questiono, o que é mais importante? Você tem infinitas possibilidades ou saber para onde você quer ir?
Não é mais importante você primeiro saber para onde você quer ir? Não é? Então, vou ter infinitas possibilidades aqui diante de mim, como existe diante de nós inúmeras possibilidades. Mas o que é que eu quero? Aonde é que eu desejo chegar? Porque se eu não souber onde eu desejo chegar, então eu vou ficar feito um barco à deriva, né? Como a gente sempre ilustra essas situações. Então, Deus, como eu falei, Deus o absoluto, né? Não Deus, é o Deus teosófico, não Deus antropomórfico. Ele jamais impõe a sua vontade. Ele escolhe o melhor para você. Mas, acima de tudo, ele escolhe a sua própria vontade para você. E essa é a medida mais certa do amor. Quando ele deseja para você o que você deseja para si mesma, ele realmente lhe ama. E quando ele deseja para você o que ele deseja para você, ele está amando a ele mesmo através de você. Aí a gente se lembra aqui daquela passagem da Bíblia, né, do Novo Testamento, quando Jesus, em um determinado momento, ele afasta de mim esse cálice, mas imediatamente ele diz, não, seja feita a vossa vontade. Porque Deus seria capaz. Ele poderia ter feito a vontade de Jesus, de tirá-lo daquela situação. Mas ele sabia que o propósito de Deus era muito maior. Aí o erro não é escolher o que é melhor para você. Não é errado a gente querer escolher o que é melhor para a gente, e sim a gente não saber exatamente o que é melhor. Aí é que está o X da questão, né? A gente não quer o melhor. Quando a gente vai escolher uma fruta, está na feira, lê lá os tabuleiros, você vai escolher ali uma fruta bichada, ou que está muito amassada, ou passada do ponto, não. A gente quer escolher a fruta que está em melhor condição. Mas tem coisas assim. O nosso mundo interno, que há uma dificuldade enorme nas coisas, sabe? Muitas vezes você faz para você está fazendo bem. Mas para outra pessoa. Não. Exatamente. Aí você tem que usar o discernimento, né? Para saber se é preciso que você faça alguma intervenção ali ou não. Então, é esse desconhecimento de saber o que é melhor para a gente. Por isso que Jesus entregou, não, olha, seja feita a vossa vontade. Eu vi porque Jesus era com a sua palavra, ele uma causa para massacrar o Império Romano. Deus, ele não tem preferências. Ele não prefere Graça a Palmira, a qualquer outra pessoa, não. É tudo igual. Então, tudo é uma questão de que você está se tornando, né? Todos estão em processo de se definirem como querem ser. Todo ato é um ato de autodefinição. Então, a cada momento, a gente está dizendo o que quer ser, como quer ser. É como se Deus, a cada momento, questionasse o que é que você escolhe, o que é que você quer fazer, o que é que você quer ser. A cada momento, isso está sendo indagado. Então, aqui, eu trouxe essa imagem, eu acho que aí na tela que não dá para ver, está muito ruim a projeção. Mas essa foto, vocês veem que é uma mulher jovem, né? Bonita, só que cada pedacinho dela é composto de mini fotos. São centenas de fotos que estão compondo esse rosto aí, né? Então, nesse infinito mosaico do campo universal, fazendo analogia, né? A cada passo que damos, deixamos um rastro de luz. Então, tudo não já está lá, mas aquele caminho que você pisa, que você toca, é único, é exclusivo, ninguém mais vai pisar, ninguém mais vai tocar, e vai ficar para sempre na memória universal. O Beto tem até um autor que diz assim, cada indivíduo é único. É uma palavra que não se repete. É irrepetível, né? Então, a cada passo que damos, nós deixamos um rastrozinho de luz. A cada toque que nós trazemos algo à existência. O que eu estou construindo com as minhas escolhas?
O que é que eu quero compor? Quais elementos eu disponho nessa vida e nesse momento? O que é que eu posso fazer agora? Então, muitas vezes, podemos ficar confusos diante de situações da vida. Mas, às vezes, basta a gente se afastar e observarmos a situação de longe para percebermos a beleza do contexto. Então, vocês veem que aqui nessa foto, como é uma mulher jovem, bonita, e que tem áreas de luz, tem áreas de sombra. Tem momentos na vida que a gente não entende porque está passando certas situações, né? Então, confie que não existe justiça, não, no universo. Injustiça não existe, não. Existe a justiça, ela é absoluta. As leis universais, elas são imutáveis. E vocês sabem por que elas são imutáveis? Não, porque elas são perfeitas. Se elas tivessem que mudar um ponto, uma vírgula sequer, elas não seriam perfeitas. Então, elas são imutáveis. Oi? As leis divinas, elas são imutáveis porque elas são perfeitas. Se elas tivessem que mudar um ponto, um local, alguma coisinha, uma vírgula, então elas não seriam perfeitas, não. Porque o que é perfeito é imutável. Então, as leis divinas são imutáveis porque elas são perfeitas, elas não passam pelo processo de ser corrigido nada, né, em relação àquilo que ela é. Então, quando se a gente está mergulhado no fundo dessa imagem, a gente só vai ver ficar confuso, né, diante dos reflexos que tem tudo. Mas quando você se afasta, aí você percebe isso aí. Aí, já chegando ao fim, eu novamente lá vi a Alice. Então, tem essa frase aqui do chapeleiro, né? Aí o chapeleiro diz: o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então, estarás no país das maravilhas. A gente quer tanto, né? Viver sempre no bem bom, atingir esse nirvana. Então, um dos passos dele no nosso dia a dia é a gente buscar aquelas pessoas que façam sorrir o coração. Não é o gargalhar, vulgar, as coisas mundanas, não. Aquilo que vibre, que eleve a nossa alma, né? Aí a gente vai trilhando ali aquele caminho até chegar a esse país das maravilhas, né? Então, seguir o caminho do coração é que nos levará à sabedoria da alma, né? Porque tem o caminho do olho, né? Que é o caminho do rigor, da disciplina, né? Da força, da autoridade, e tem o caminho do coração. E o coração... muito bem. E o coração, vocês veem, quando eu comparei o equilíbrio do mundo com a balança de antigamente, né? Quando tinha os dois pratos, ele está bem aqui no centro, ele não está no alto nem embaixo, está aqui, é equivalente, né? Esse caminho do coração. Quando a gente tiver em dúvida, às vezes, em relação a alguma coisa, pergunta ao seu coração. Aí eu trouxe aqui, para finalizar, essa historinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar da arte de Michelangelo Buonarroti, é a criação de Adão, né? Então, aqui vocês veem, de um lado, a imagem como é, e depois o close, né, da mão deles. Então, foi dito que, em 1512, Michelangelo, então, ele finalmente concluiu o afresco do teto da Capela Sistina, considerada uma das mais belas e famosas obras de arte da história, e os cardeais responsáveis, então, foram lá, né, para olhar a obra, né? Só que, após uma análise, eles se reuniram com o mestre das artes, né, o Michelangelo, sem pudor algum, dispararam: refaça, né? Refaça. Sim. Eles disseram, né? Refaça. Mas só que não era para refazer a obra toda. O descontentamento, óbvio, não era com a obra toda, mas sim apenas em um detalhe, aparentemente sem importância. Michelangelo havia concebido o painel da criação do homem com os dedos de
Deus e de Adão se encostando, né? Aí os curadores exigiram, olha, desfaça isso, né? Para que não ocorra o toque, mas que os dedos de ambos fiquem distantes, mesmo que próximos, e mais, que o dedo de Deus esteja sempre assim, esticado. Enquanto que o dedo de Adão, essas últimas falanges, fica assim. Aí, por quê? Porque eles pediram para ser feita essa correção desse detalhe. Com um sentido surpreendente, porque Deus está aqui, mas a decisão de buscá-lo é do homem, né? É do homem. Então, se ele quiser, aí lá vem a questão, o homem tem que querer. Se ele quiser, se o homem quiser, ele vai também desfazer essa flexão que tem nessas últimas falanges e só esticar o dedinho assim vai tocar no dedo de Deus. Vai estabelecer, né, um contato com Deus. E tocar-lhe-á. Mas também o homem, se quiser, poderá continuar assim, né? Passar a vida toda sem buscá-lo. Então, essa última falange do dedo de Deus, lá dessa criação de Michelangelo, ele representa, então, o livre-arbítrio. Então, cada um da gente... Já. Belíssimo, belíssimo. Não é só essa arte que tem, não. São inúmeras. Tetas, paredes. Eu não sei, não. É uma coisa, assim, impressionante, maravilhosa. Então, esse texto, pequeno texto, foi extraído de um livro chamado A Arte como Expressão da Vida Litúrgica, desse padre Marco Ivan Rupnik, e que foi popularizada alguns meses atrás por um visitante lá da Capela Sistina, que é lá de São Paulo, e ele colocou essa explicação na internet e viralizou, né? Sim. Então, eu achei, assim, bem apropriado trazer para a gente a conhecer, né? Isso aí. Então, aqui vocês estão vendo o dedo de Deus e a falangezinha do homem assim, e não exatamente tocando. Quero até acontecer isso, tocar. Na comunhão, né? O homem se o Deus não, em estado de latência. Ele já é, né? Ele já é. Mas no momento que ele toca a Deus, ele se torna um Deus, né? Se torna um Deus também. Certo. Na realidade, somos co-criadores, né, de tudo que existe. Então, gente, vocês querem fazer mais algum comentário ou alguma pergunta? Já fizeram, né? Então, vamos encerrar. Então, é isso aí, gente. Olha, se vocês assistirem outra palestra sobre o livre-arbítrio, a abordagem vai ser diferente. Então, eu sempre aconselho, assim, assistir, porque cada vez a gente se enriquece mais. Mas alguma coisa. Exatamente. Sabe por quê? Porque dá margem a outras impressões ou perguntas ou respostas. Não só fica preso. Então, vamos encerrar, vamos voltar àquela nossa posição inicial. Fechar os olhos, respirar fundo. Relaxar o corpo físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. Gostaria que vocês repetissem cada frase que eu falava. É o mantra da unidade de Anibeto. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que em cada criatura brilha. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, saber que por isso mesmo é uno com todos os outros. Paz. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, está encerrada a palestra de hoje à tarde. Obrigada. Cadê Fernando? Alguém chama o Fernando? Sim. Oh, meu Deus.